Bora afiar para as últimas informações do Corinthians nessa quarta-feira, pré-clássico contra o São Paulo. E a Lili trouxe informações pra gente do Corinthians. Será que o Memphis não vai jogar amanhã? Será que ele começa no banco? Muita informação nesse vídeo pra vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí se você já tá ansioso pro clássico de amanhã contra os Tricas. Não sem mais enrolações, bora pro vídeo. A Lili sabe tudo e vem aí um clássico contra o São Paulo. Com Memphis ou sem Memphis, hein, Lili? Já temos a resposta? Eis a questão, hein, Bruno? Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Bom, seguinte, o Memphis chega na tarde de hoje lá no CT Joaquim Grava. Ele vai passar por uma avaliação no setor de fisiologia para saber qual é a condição física dele. Por quê? Ele atuou nos 2 jogos da seleção da Holanda e essa viagem de retorno ao Brasil é cansativa. São 12 horas de viagem, 12 horas dentro de um avião, de um jatinho, enfim. São 12 horas nesse transporte para chegar até aqui. Por isso que ele vai passar por essa avaliação, porque quando houve aquela data FIFA em que ele volta jogando como titular contra o Atlético Paranaense, ele acaba se lesionando e deu tudo aquilo que a gente falou na época, né? Que ele não gostou, causou um desconforto lá dentro. Enfim, o resultado já estava encaminhado contra o Atlético Paranaense. Ele achou que pudesse ser, entre aspas, poupado por conta da condição física. Só que agora trata-se de um clássico, é contra o São Paulo. O Corinthians vem de 2 derrotas consecutivas, precisa vencer para tentar beliscar uma vaguinha na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, depois que ele passar por essa avaliação, aí o Dorival Júnior será avisado se ele terá condições de jogar, de repente alguns minutos, entrar na segunda etapa, mas começar como titular é muito difícil. O Corinthians está tomando todas as cautelas possíveis para que ele não se lesione, até porque tem decisões aí da Copa do Brasil e precisa dele. Só que a gente tem que lembrar que nesse clássico contra o São Paulo não terá o Garro, né? O Garro acabou levando um amarelo nos últimos 25 segundos de jogo contra o Ceará. Ele cumpre suspensão. Em contrapartida, Hugo Souza deve retornar. Depois de 2 jogos fora, já está recuperado, treinando com a equipe. A expectativa é que ele volte. O Maicon também, uma tendinite no joelho, sentiu dores no treinamento, mas já está treinando normal com o elenco. Ele também deve retornar. Raniel está fora por lesão. O Garro, como eu falei, suspenso. Então é esse o Corinthians que vai enfrentar o São Paulo na Neoquímica Arena nesse grande clássico, buscando vencer, jogando em casa com o apoio da Fiel. Sempre a Fiel presente, apoiando o timão, Bruno. Boa, Lili. Ainda teve a saída, né, a suspensão do Memphis, do Garro, no finalzinho do último jogo, né? É verdade, amarelo, cartão. vacilo, né? Uhum. E aí perde o clássico contra o São Paulo. Obrigado, viu, Lili? O Guinegão. Guinegão, ó, Corinthians deve receber proposta em dezembro ou janeiro pelo Guinegão, informação que eu e o Bruno Andrade trouxemos hoje na ESPN Brasil. Dá conta que clubes do Catar, da Arábia Saudita e um time grande do futebol inglês já sinalizaram que vão fazer ofertas pelo Guinegão, mas a situação é a seguinte: o Zenit, que tentou a contratação do Guinegão lá em setembro, montou um lobby em cima do jogador e já falou assim nos bastidores que qualquer oferta que chegar ao Corinthians, o Zenit vai cobrir, porque o Zenit tem muito interesse na contratação do Guinegão. Só que a questão lá na Rússia é a seguinte: o Zenit precisa liberar pelo menos 2 estrangeiros, porque já estourou a cota de estrangeiros no seu time, mas é um time que está muito interessado no Guinegão, que acabou perdendo espaço depois que o trio Jim, o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto voltaram à ação. O Corinthians, o Bruno Vicari, ele quer algo ali em torno de 30 milhões de euros pelo Guinegão. 30 milhões de euros? Só que a questão é a seguinte: não deve chegar a esses valores, entendeu? Porque os clubes não devem subir tanto, porque se trata de uma janela de transferências mais fria. Essa agora? Essa agora de dezembro, janeiro. Então o Corinthians quer esse valor de 30 milhões de euros, que dá 185 milhões de reais, mas não deve chegar a esse valor. Mas é a tendência que o Corinthians receba propostas em dezembro pelo Guinegão. Mas não vai... Bom, não sei se você tem essa informação, mas não vai mudar de nome, né? Vai carregar o apelido? Ele gosta desse apelido. Ele gosta? Ele já falou pessoas próximas, ele se sente bem. Ele é um moleque muito, muito humilde, ele gosta de carregar esse apelido, desde criança. E um barato, né? Eu lembro que há algumas semanas ele contava que ele fazia questão de ir no supermercado para ver se era reconhecido. Pra ver se ele... Você viu? Andando assim, e as pessoas, olha lá, e tal. E agora o cara já tá aí, ó, nessa expectativa de 30 milhões de euros, Hernan. Não, e assim, é um moleque que o entorno dele é muito bom. Se você pegar alguns atletas que começam a se desenvolver, muitas vezes o cara quer fazer um dinheiro rápido, vai para qualquer clube,
vai para qualquer mercado. No caso do Guinegão, por mais que o Corinthians esteja num momento assim que, cara, é mais notícia fora de campo do que dentro de campo, ele é um moleque que ainda acha que pode se desenvolver dentro do campo. Então, assim, vamos pegar a próxima janela. Pelo menos o Fabinho Soldado me diz que nessa próxima janela não quer vender. Sim. Ainda mais se você pensar que o Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil, pensando numa Libertadores, ainda não é o momento. Então você já precifica o jogador para alertar o mercado e falar assim, olha, esse jogador aqui é só pagando esse valor. E o jogador entende o momento do clube, entende o momento dele e ele quer jogar bem e quer ser uma figura importante com a camisa do Corinthians. Vamos ver, mas assim, eu entendo que ele é um moleque que tem uma cabeça muito boa e acho que o entorno dele ajuda muito nessa questão. E essa bola de Zenit, o Bruno Andrade tá cantando faz tempo, hein, Bruno? É isso, não só eu, mas o Felipe, o Hernan, você, enfim, aqui no Fala Fonte, faz tempo que a gente solta essa ideia de Zenit em cima do Guinegão, de outros talentos do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Só para complementar e também não monopolizar muito o assunto, o Zenit, para além do Nino, que nós trouxemos ontem a informação, o Nino no mercado, e aqui é importante até frisar uma coisa, ontem quando eu falei do filho do Nino, eu falei que é o filho autista. Na verdade, o filho do Nino tem síndrome de Down, então fica aqui a correção primeiro, mas a história continua sendo essa, o Nino no mercado, por conta dele e do Zenit. O Pedro, ex-Corinthians, é outro que está de saída para abrir vaga para estrangeiro, esse, no caso, uma negociação que vai passar ali os 40 milhões de euros, tem uma negociação com o futebol da Arábia Saudita, lá atrás foi o Al-Ittihad, hoje é o Al-Ahly, também da Arábia Saudita, então abrindo essas duas vagas, o Zenit vai para cima de reforços no futebol brasileiro, quem sabe então o Guinegão. E não custa lembrar, o Felipe tocou no ponto aí dos estrangeiros. São 13 por elenco na Rússia, 8 em campo. Eles tentam a redução para menos 2 vagas para a próxima temporada, cair de 13 para 11. E por isso, então, antes de ir ao mercado contratar qualquer jogador que seja, especialmente na América do Sul, o Zenit precisa ou vai abrir 2 vagas e os nomes então em equação: Nino, ex-Fluminense, e Pedro, ex-Corinthians. O Oli tá lembrando aqui do Kelvin, oi? Sem contar que eles tentaram o Alan, né? Que o Palmeiras não quis nem ouvir. É verdade, você falou. E o John também. E o John também? Também, na última. Eles querem jovens, né? Sim. E o Riquelme Felipe? Riquelme também, né? Outro porque aí quando até surgiu aquela especulação de envolver o Riquelme num negócio do Gerson e tal, né? Assim, ó, eu posso falar um negócio? Eu acho o Zenit um time bipolar. Bipolar. Como assim? Porque, como é que vai buscar o Gerson? Paga 25 de euros no Gerson que tem 28, 29 anos. Aí, de repente, começa a procurar essa molecada 30... que o Gerson era titular da seleção na época, né? Então, mas elevada, mas né? é bipolar, né, cara? É um time bipolar, né? É que o Zenit mudou agora de direção também. Eu concordo com o Hernan, entendo, de fato, é meio que é esquizofrênico o Zenit no mercado. Uma hora que é mais velho, outra hora que é mais novo. Mas é que mudou agora recentemente os dirigentes, no caso o presidente. O formato de buscar jogadores no mercado também mudou, enfim. Então o que me explicaram é que basicamente o antigo presidente tinha uma visão de mercado, o atual, que foi um ex-jogador, ou pelo menos boa parte da atual diretoria do Zenit tem ali muitos ex-jogadores. Então a ideia é contratar jovens, especialmente do futebol sul-americano, porque, enfim, já expliquei recentemente isso, o Zenit não pode contratar ou fazer negociações com clubes da Europa por conta da questão envolvendo guerra Rússia e Ucrânia. Ontem, aqui no Fala Fonte, naquele lugarzinho ali, o primeiro lugarzinho onde falaram que o Lucas tinha em risco a participação no Clássico. Certo. Não foi? Exclusivo. O André Hernan trouxe a informação aqui pra gente, depois durante a tarde essa informação também aí repercutiu, mas o primeiro lugar foi aqui. E o Memphis? O Memphis vai jogar, Felipe? Memphis Depay é dúvida para iniciar entre os titulares no Clássico de quinta-feira contra o São Paulo. Isso porque ele atuou na segunda-feira com a Holanda, na data FIFA. E existiu aquela polêmica que até a Lili Nascimento trouxe, foi em setembro, que ele volta para o duelo da Copa do Brasil, atua e sai no intervalo e gera um incômodo
porque ele entrou de maneira muito rápida depois de ter atuado pela Holanda. Então, eu e a Lili Nascimento apuramos que ele não deve iniciar entre os titulares, pelo menos é uma dúvida. E o Gui Negão é uma possibilidade para começar entre os 11 iniciais, Bruno Vicari. Então, o Gui, com essa possibilidade, o Memphis, mas aí não é contusão, é questão do deslocamento. Deslocamento e também aquela polêmica que deu daquela vez, quando ele volta da Holanda, ele joga a Copa do Brasil, toda essa logística que foi muito acelerada, ele não gostou. Porque ele reclamou. Ele reclamou. Ele falou, é difícil você viajar 11, 12 horas, não dormir, ter que ter um desempenho, né? É a nossa vida aqui, né? Exato. Assim, os caras do Flamengo aí, hoje... O Arrascaeta, os do Palmeiras. Você me perguntou antes de iniciar o programa aqui se eles vão estar à disposição hoje. O Alexandre e o Danilo, a tendência é que eles estejam à disposição, assim como o Arrascaeta ainda tem essa dúvida, mas eles estão trabalhando para que eles estejam à disposição para o Felipe Luiz no clássico de hoje do Flamengo contra o Fluminense no Maracanã. E aí o mesmo é para o Vitor Roque, para os uruguaios do Palmeiras. Estão tudo voltando no avião da Leila. Já estão voltando, Hernan? É. E o jogo do Palmeiras é mais cedo, tem ainda essa dificuldade. 7h30 da noite. Porque os três do Palmeiras, os três entraram no segundo tempo ontem. E o Arrascaeta começou jogando. Fez um golaço, inclusive. Fez um golaço de bicicleta e foi até a substituição. Saiu o Arrascaeta e entrou o Martínez. Martínez. Na metade do segundo tempo só. Então o Arrascaeta jogou acho que 65, 70 minutos. Jogou bastante ontem. O que deve fazer com que o Flamengo coloque o Arrascaeta no banco hoje. Vinícius Garcia falou do Gui Negão. O Barreto, Memphis, que é isso aqui? Dá lucro ou prejuízo ao Timão? Tem algo que... Depende, financeiramente ou esportivamente? Em campo eu acho que dá lucro. Financeiramente, não sei. E só corrigindo também... Nada dá lucro no Corinthians, né, financeiramente. É dúvida para iniciar entre os titulares. Ele deve estar à disposição para o clássico. Não, relacionado sim. Exato. Relacionado sim, mas ele ainda é dúvida para iniciar entre os 11. E a tendência, no momento, é que o Gui Negão inicie. Mas vamos ver com o decorrer do dia. O Michel Rodrigues também está aqui. Pessoal, tem muita gente que está compartilhado. Já que a gente está com essa tarja aí de bastidores do Corinthians... eu perguntei ontem para uma pessoa da diretoria se tinha dado ruim da renovação do Andileri. E essa pessoa me respondeu o seguinte: não deu ruim, mas é uma renovação que o Corinthians vai esticar, ou a palavra não foi bem arrastar. Cozinhar, talvez, que ela tipo... Vai segurar até o final do ano, mas assim, não que ela tá travada. O Corinthians entende que há um desejo do jogador, há um desejo do Corinthians, agora vai entrar vai afunilar os jogos da Copa do Brasil. Então, assim, cara, tá tranquilo. Não tem por que acelerar uma renovação que o Corinthians já sabe que quer, o jogador entende que também quer ficar. Então, bora. E aí, muita gente dentro do Corinthians interpretou e acabou vazando a notícia de que estava travada a negociação. Então, a explicação foi essa que eu tive de uma pessoa do departamento de futebol do Corinthians. Então, assim, não é para alarde, pelo menos foi isso que eu ouvi em relação a essa negociação de renovação do Andileri. E até uma dúvida que eu tenho, que o prazo que o Corinthians estava querendo renovar com ele era até o final de 2027, né? Eu acho que, se não me engano, era isso. O novo contrato sendo discutido era esse, final de 27, 2 anos. Deu meio polêmica por conta disso, né? Um contrato meio longo demais. Eu acho que o Andileri é bom jogador, acho que ele é um bom jogador para você ter no elenco, ele é um cara que te ajuda defensivamente. Ele é um cara de força, ele é um cara de marcação. Não está vivendo um grande momento. Beleza, mas ele é um cara que ajuda. Acho que é bom você ter um cara assim no elenco. Ele é um cara experiente. Sim. Situação no Corinthians muito delicada. Depois do problema do desvio de material, hoje a promotoria do Estado de São Paulo pediu que o Ministério Público intervenha no clube e peça para que haja uma intervenção para banir o que está acontecendo no Corinthians. E para piorar, o plano de pagamento de dívidas que o clube apresentou não foi aceito. O Corinthians ofereceu 5% do faturamento para a regularização. Porém, o juizado entende que o ideal seria de 20%. Com isso, o Corinthians tem mais 60 dias antes do início das execuções das dívidas. Que situação, hein? Notícias do Corinthians. Será que tem algo bom nessa parada? O Corinthians fez mais uma atividade nesta terça-feira, de olho no clássico contra o São Paulo, na quinta-feira em Itaquera. E o Dorival Júnior tem uma série de dúvidas e expectativas
para esse jogo. A começar pelo goleiro Hugo Souza, fora das últimas 2 partidas por conta de um trauma na coxa. Ele vem treinando normalmente e pode voltar no majestoso. O Maicon, que por conta de uma tendinite no joelho, não participou de 2 treinos na semana passada, também esteve nas últimas atividades. Certo é que o José Martínez, Charles e André Carrilho, suspensos na última rodada, estão de volta. Agora, os desfalques certos também ficam por conta do Ranieri, que está no departamento médico treinando. Ele trata de uma lesão no músculo adutor da perna, e o Rodrigo Garro, suspenso por conta do 3º cartão amarelo. O argentino só participou de 2 dos 5 majestosos disputados desde a sua chegada. E quando se trata do clássico contra o São Paulo, desde o começo da formação do badalado Trio Gin, formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, o Timão não consegue vencer o tricolor. Dos 3 jogadores, o único que já conseguiu vencer o tricolor foi Yuri Alberto no último triunfo sobre o rival, no primeiro jogo da semi da Copa do Brasil em 2023, na Arena Corinthians. Outra dúvida fica por conta de um outro membro do trio, Memphis Depay, o atacante que atuou como titular pela seleção holandesa na goleada sobre a Lituânia pelas eliminatórias da Copa na segunda, ainda será avaliado no último treino antes da partida nesta quarta-feira para saber se tem condição de jogo. Bom, no Corinthians, mesmo na data FIFA, não tem calmaria dentro e fora de campo depois das denúncias de desvios de uniformes. Mais um dia agitado no cenário político do clube, com o pedido de cancelamento de votação da reforma do Estatuto do clube. Segundo o CORE, irregularidades foram identificadas no anteprojeto apresentado pelo presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, e o próprio CORE sugeriu que o pleito marcado para a próxima segunda-feira fosse cancelado. Bom, enquanto os casos são apurados, a dor de cabeça volta para o gramado. O Corinthians vem de 2 derrotas seguidas, a última em casa contra o Ceará, 13ª posição na tabela e uma distância para a zona de rebaixamento menor que a do G7. No Corinthians vale aquela máxima: vamos mudar tudo para não mudar nada. Não é isso, Fiel, finalizando com o ESPN aí, o Fala Fonte. Claro que teve conversas paralelas de outros times ali, mas o foco foi o Corinthians. O Memphis, né, que treina no Corinthians para se preparar para a seleção da Holanda. Para surpresa de 0 pessoas, vai começar no banco contra o São Paulo. Mas eu acho até bom, cara, o Guinegão começar com o titular ali, cara, já vai mostrar aquela raça junto com o Roberto, pressionar os Trica, né? Então, pra gente tentar já fazer um gol no início, vai ser muito bom. Cara, a última vitória do Corinthians foi naquela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, mano. Então, faz tempo, mas vamos lá, cara. Na Neoquímica Arena, os caras nunca venceram a gente em Campeonato Brasileiro, não quero zicar, mas os números estão aí. Venceram um jogo ano passado, parecia que os caras tinham ganhado um título, mano. Pelo amor de Deus, como é pequeno esse São Paulo. Então é isso, mano, dá pra ganhar quinta-feira aí. E, cara, eu acho que o Corinthians é fácil, o time que mais tem notícia ruim no futebol brasileiro. Não tem outro clube. Você vê os outros times aí, só fala de futebol, tal, escalação, quem vai jogar, quem não vai, não sei o que lá, esquema tático. Chega no Corinthians, é só bucha, cara. É polícia, é justiça, é não sei aonde, é transfer ban. Cara, a gente que torce pro Coringão, a gente, cara, merece um troféu mesmo. Mas é isso aí, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, tem uma informação. Então até o próximo show, valeu, é nóis.